Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, faze que sejamos úteis aos teus sublimes propósitos, que através dos trabalhos de semeadura que neste momento propomos realizar, logremos penetrar as almas de boa vontade e que, por acréscimo da tua misericórdia, possamos igualmente fazer luz às consciências ainda afastadas do teu Evangelho. Que todos os corações se façam receptivos para a tua paz e para o teu amor. Prezados ouvintes, nosso bom dia muito especial e o bom dia de toda a equipe do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Executor dedicado do áudio e da sonoplastia. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 345. A pergunta: a união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar em habitar o corpo designado? Eis a resposta. A união é definitiva no sentido de que um outro espírito não pode substituir aquele que está designado para esse corpo. Porém, como os laços que o prendem são muito fracos e rompem-se facilmente, podem romper-se pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. A sessão de respostas hoje atenderá a nossa prezada ouvinte Maria Cecília, do Jardim Panorama. Ela perguntou, comentando: ouvi com atenção a resposta sobre a questão do aborto recentemente apresentada, mas confesso que fiquei um tanto impressionada com o tamanho do comprometimento que o gesto abortivo impõe às pessoas responsáveis pelo delito cometido. Eu pergunto, o aborto é sempre um crime do ponto de vista das leis de Deus? Ou há atenuantes que possam amenizar o sentimento de culpa da gestante e dos demais implicados? Aguardemos um pouquinho, minha cara Maria Cecília. A resposta virá no final deste programa. Amigos, o Cristo Consolador, a que se refere Mateus, no capítulo 11 do seu Evangelho, nos exortou a buscá-lo para que nos aliviasse os sofrimentos, aprendendo dele a brandura e a humildade, onde encontraremos o repouso de nossas almas, por ser leve a nossa submissão à sua autoridade. Pois bem, justamente com referência às considerações de Mateus, conforme dissera Jesus, encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, precisamente no capítulo 6, a grande lição do Mestre. É pelas vias da doutrina espírita que mais se assinalou, diante de uma humanidade ainda insensível aos ensinos do Mestre, que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aqueles que, ao contrário, não esperam nada para depois desta vida ou que duvidam simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura.
Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, todavia, coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo, isto é, a sua imposição, se refere à observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever tão somente o amor e a caridade. Recordemos com maior empenho do que disse ele, conforme ainda se vê no Evangelho de João: Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, continuou Jesus a dizer, o conhecerá porque permanecerá convosco e estará em vós. E o Consolador, que é o Espírito de luz, que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que já vos ensinei. Nessa passagem, Jesus, que já consolava, formulava a promessa da vinda do outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhecia ainda, porque não estava suficientemente maduro para compreendê-lo. Uma breve interrupção no tema central de hoje para o momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Caetano Braga, com a Orquestra RGE, sob a regência de Enrico Simonetti, Angelis Serenade.
Daí que, cerca de 1850 anos depois, em 25 de março de 1856, o Espírito Verdade se apresentava a Allan Kardec, que então era o pedagogo, professor Hipólito Leon Denizar Rivaio, que oscilava com integral proveito entre a filosofia e a ciência e que viria a ser o missionário da codificação do Espiritismo. A quem ainda se apresentava um espírito luminar, demonstrando com proposital clareza tratar-se do eixo da coordenação central de um movimento empreendido a partir da espiritualidade maior, empenhada no cumprimento da promessa do Cristo Jesus na consumação do Consolador, na forma de uma doutrina que, ao executar a sua proposição de descortinar a realidade das leis que regem a vida e o universo, promoveria a iluminação nas consciências. Poucos anos mais tarde, em 1860, porquanto transcorridos 1860 anos do advento do Cristo Jesus e menos de um ano da manifestação do Espírito da Verdade em Paris, sob esse mesmo nome, referindo-se à doutrina que viria a ser instituída sob a codificação do missionário Allan Kardec, fez-se registrar consoladora mensagem. A mensagem a que aludimos dizia textualmente, segundo as traduções mais aceitas: Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade, a luz e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e elevar as ondas, revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, continuou aquele espírito de luz, os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai. Estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar os homens, seus filhos. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra se faça ouvir para vos proclamar. Ora e crede, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afastais o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, as verdades. Aqui, aquela fonte iluminada de ensinamentos, particularizando aqueles que assumiram o dever de seguir-lhe os ensinamentos, exerce severa advertência aos espíritas. E diz assim: amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram nessa recomendação. Trata-se de recomendação que evidencia com clareza que os erros que se enraizam no cristianismo são de origem humana. Porque além do túmulo, que acreditais o nada, vozes vos clamam,
Irmãos, nada perece. Somos os vencedores do mal. Sede os vencedores da impiedade. No ano seguinte, 1861, no mesmo local, nova mensagem mediúnica surgiria sob a mesma assinatura, dizendo: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os Espíritos Consoladores virão enxugar suas lágrimas. Ceifeiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, o cuidadoso jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver chegado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentirás surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino do nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensinam o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daqueles que vos criou fracos para vos tornar perfeitos, e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila a fim de serdes os artífices de vosso futuro. Agora um espaço para o nosso momento musical mediúnico, autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Magali, Expressão Maior. Não pode a humanidade condenar o samba julgando profano, porque a música é a maior expressão do sentimento humano. Não é a melodia que incentiva a maldade ou a corrupção. Em samba ou sinfonia mostra o cantador sua evolução. Não se ensina a criança contando historinhas a conhecer Jesus. Não se ensina ao letrado através da ciência o caminho da luz. Não se aprende a servir ao nosso mestre amado, amando nosso irmão. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Não se ensina a criança contando historinhas a conhecer Jesus. Não se ensina ao letrado através da ciência o caminho da luz. Não se aprende a servir ao nosso mestre amado, amando nosso irmão. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com
é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Não obstante tanto ensinamento oferecido aos homens pelas luzes da espiritualidade caridosa, um enfoque universal da verdade eterna em favor das criaturas sempre aflitas, quando não imersas em sentimento de felicidade ilusória, esta emoção, a felicidade, é o objetivo da busca constante do espírito humano. Mas o homem o faz por vias equivocadas e confunde felicidade com satisfação do ego, da vaidade e do orgulho. Por isso continua experimentando amargos e frustrantes enganos nos seus expedientes imediatistas, sem se dar conta de que é o pupilo de Jesus, destinatário dos ensinamentos que este nos legou pelas vias luminosas do seu Evangelho. Talvez por isso mesmo, Juvanir Borges de Souza, no seu livro Tempo de Transição, nos ofereceu as seguintes considerações. O progresso do espírito é o único meio de alcançar a felicidade. Não se pode encontrá-lo na estagnação. Melhor, não se pode encontrá-la quando tudo se subordina à evolução. Em maior ou menor ritmo, progredir é subir sempre na conquista do saber e da verdade. Mas o que é a felicidade? A resposta varia de conformidade com o estágio evolutivo individual, compreendendo a realidade presente em cada um, o estado consciencial, a liberdade relativa de cada ser humano. Sabiamente, a doutrina espírita mostra que espíritos em evolução imperfeitos só podem desfrutar de felicidade relativa. O reino de Deus está no universo inteiro, porquanto está dentro de cada um de nós mesmos. As lições de Jesus indicam a senda a trilhar na busca desse reino, símbolo da verdadeira felicidade, cuja conquista depende da harmonização da criatura com as leis estabelecidas pelo Criador. Entramos na própria escala espírita em que estagiam os espíritos, os diversos graus da felicidade que lhes é possível alcançar. Dotado de consciência e vontade, o homem faz suas opções na busca de um viver feliz, excluindo, naturalmente, os raros determinismos da lei, como a morte física, a vida, o progresso, o princípio de causa e efeito e todas as condições estabelecidas na lei divina que transcendem o livre-arbítrio. Dentro das múltiplas escolhas do homem na terra, há os que procuram a felicidade na fortuna, nos bens materiais acumulados. Seus esforços, seu trabalho, sua inteligência, suas aspirações são postos a serviço da conquista da riqueza material. No afã do enriquecimento e no exagerado apego à posse, o espírito se enleia na compulsão da cupidez e da ambição, transformando sua meta em sofrimento e ilusão. Comportamento semelhante ao que ocorre na busca da riqueza verifica-se na conquista do poder. O detentor do poder, sem o necessário preparo capaz de lhe garantir o equilíbrio espiritual, transforma-se no infeliz, embriagado pelo mando, pela fama e pelo destaque, permanentemente instável perante as leis da vida. Muitas vezes o sofrimento imposto pela perda da posição ou pela frustração da aspiração doentia, se não chega na vida corpórea, não pode ser evitado na vida espiritual, quando a criatura se vê despojada de tudo o que constituía o seu mundo de ilusões. Há os que se preocupam exclusivamente com a saúde física,
fazendo dela a finalidade da vida e não um meio de torná-la mais agradável, mais apropriada ao cultivo de ideais elevados. Existem aqueles cuja escolha recai nos prazeres mais diversos do corpo e do espírito. Contam-se aos milhares os iludidos pelos gozos fugazes dos sentidos, pela satisfação de hábitos arraigados que escravizam a alma e o corpo, confundem a felicidade com a satisfação de desejos criados e renovados. Todas as viciações humanas incluem-se nela larga faixa. Considerada a categoria inferior do nosso mundo, destinado a expiações e provas, e, portanto, a experiências e sofrimentos, ao lado de anelo e esperanças, é perfeitamente natural que seus habitantes busquem a felicidade consentânea com sua natureza ainda grosseira. As grandes e pequenas ilusões confundidas com a felicidade não se resumem nas que exemplificamos há pouco. Poderiam ser medidas pelo número dos habitantes deste orbe, de vez que todos ainda temos nossas ilusões. A sabedoria dos espíritos instrutores resumiu em perfeita síntese em que consiste a felicidade possível na Terra, ao alcance de todos. A propósito de tal, qual seria a medida de felicidade comum a todos os homens? Vemos na questão 922 de O Livro dos Espíritos a seguinte resposta. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Eis aí uma diretriz para toda a humanidade, na busca da felicidade relativa, até que um dia, na pureza do espírito, venha o indivíduo ser mais amplamente feliz. Quando o homem se contentar com o que lhe é necessário, atendidas as múltiplas situações individuais diferentes, estarão resolvidos inúmeros problemas cruciais da vida econômica e social das comunidades. Para isso, todavia, Nara, será necessário extirpar o egoísmo humano, ora dominante, responsável, em última análise, pelos desperdícios, pelos supérfluos e pelos excessos de toda ordem no uso e abuso das riquezas materiais, em detrimento de uma melhor e mais equilibrada distribuição àqueles a quem falta o essencial. Dominado o egoísmo, surgirão as soluções naturais, baseadas na solidariedade e na fraternidade, para a miséria e a carência que atingem milhões de seres humanos marginalizados pelo estado de necessidade, sem o mínimo indispensável à dignidade da vida. A questão número 930 do Livro dos Espíritos, que assim é formulada, é evidente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, encontrar-se-ia sempre um trabalho qualquer que pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas, entre as pessoas que não têm preconceito ou que os deixam de lado, há os que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de doenças ou outras causas independentes de sua vontade? A resposta dos espíritos é lacônica, mas de uma clareza cristalina. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E a lucidez irrequieta e analítica de Kardec comenta esta questão. Com uma organização social sábia e previdente, não pode faltar ao homem o necessário, senão por sua falta. Mas mesmo suas faltas frequentemente são o resultado do meio em que ele se encontra colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade, e ele mesmo também será melhor.
Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão. São notas, convites, campanhas, promoções, sempre atendendo às instituições espíritas empenhadas em manter suas atividades assistenciais e doutrinárias. Entidades não espíritas também podem valer-se deste espaço para divulgar notas de interesse de suas atividades assistenciais, desde que se pautem exclusivamente no Evangelho de Jesus. Mini encontro de evangelizadores e educadores espíritas, promovido pelo Departamento de Evangelização da USE Franca. Acontecerá hoje, dia 22, das 14h30 às 17h30. O local: Pestalozzi, Unidade 1, Rua José Marques Garcia 197, e o tema: Evangelizando Bebês. O convite se estende a todos os centros de Franca e da região. Não é necessário fazer inscrição. Basta comparecer hoje, às 14 horas, no Pestalozzi. O Grupo de Estudos Espíritas André Luiz convida os interessados no estudo das obras do Espírito André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, a unirem-se formando reuniões que acontecem uma vez ao mês, das 17h30 às 19 horas, na Casa da Sopa Augusto Figueiredo, Rua Araras, 171, Jardim Primavera. Informações nos telefones 99225-9096, com Francisco, ou 99121-5995, com Carlos Overa de Russi. 12º em Lipe, São Paulo, capital. 12º Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo terá como tema central Mediunidade, Pesquisa e História. E acontecerá nos dias 27 e 28 de agosto de 2016, em São Paulo, capital. O local: a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Rua Dr. Gabriel Pisa, 433, em Santana. Telefone área 11 29 50 6554. Está acontecendo já a chamada de trabalhos. A apresentação será nos dias 27 e 28 de agosto. O Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, em Lipe, estará na sua 12ª edição. Os Enlipes tomarão espaços não somente de apresentação e discussão de trabalhos inéditos de pesquisa sobre a temática espírita, mas também de encontros entre pessoas afins, com o propósito de desenvolver o aspecto progressista
do Espiritismo. Neste ano, o evento terá foco no esforço conjunto de desenvolver pesquisas sobre mediunidade, estudo de casos e aspectos históricos. Aos leitores e ouvintes que contribuem para a manutenção do jornal A Nova Era e do programa Sementeira Cristã, solicitamos a especial gentileza de informarem ao Idefran seus CPFs, tendo em vista atendimento de nova exigência do Banco Central, no que respeita a transações por meio de boletos bancários. Lembramos que continua válida a opção por depósito bancário, favorecido Idefran, CNPJ 51796035035/1000, ao contrário, -10. Banco 756 Cicobi, agência 4321, conta 200-2511, dígito 4. Antecipamos nossos agradecimentos. O movimento espírita, jurídico espírita e o papel das AGES. Este é o tema da palestra que o Dr. Tiago Sintressado, promotor de Justiça do Estado de São Paulo e presidente da AGE Brasil, Associação Jurídico Espírita do Brasil, fará na sede da Federação Espírita de Tocantins, em 18 de junho próximo, um sábado, às 9 horas. A partir do histórico, das finalidades e das diretrizes das AGES, serão dados os passos necessários para a fundação da AGE naquele estado. O evento é aberto a qualquer interessado e a AGE Brasil convida os espíritas operadores do direito para juntos fazerem parte desse processo. Informações: www.agebrasil.org.br. Assine o periódico Direito e Espiritualidade, uma publicação da AGE Brasil, Associação Jurídico Espírita do Brasil, que busca desenvolver o pensamento jurídico espírita, contribuir para a humanização das instituições sociais e dos operadores do direito e despertar as consciências para uma sociedade ética e fraterna. Anotem, ouvintes, que a reunião mensal da USE Franca neste mês será no dia 29. Mesmo local e horário. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Vamos ouvir hoje mensagem transmitida pelo espírito de Alcilino, que se dirige aos seus queridos pais e demais familiares e amigos considerados, falando de suas novas experiências como espírito livre do corpo físico e dizendo-se acompanhado de espíritos amigos, inclusive seu avô, enquanto aproveita para transmitir informações familiares e muitas delas demonstrativas de confortadora realidade espiritual. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Yuri Carvalho. Querida mamãe, meu querido pai, abençoe-me. Sinceramente, estou assim na posição de alguém que não sabe retomar-se com segurança. Alguém que passou por acontecimento difícil de descrever, que perdeu as forças, que se arrojou a grande enfraquecimento, que ficou doente sem saber como, e volta à família para dar notícias. Tenho a cabeça parecendo engrenagem enferrujada. Com muito custo vou movendo as peças. É preciso pensar, embora o vovô Acilino esteja aqui comigo, com tia Raquel e outros protetores, quando a ideia de que me reajusto nos movimentos, mais por impulsão deles do que por minha própria capacidade, e diz que minhas informações são necessárias. Creio que meus queridos pais estão desanimados. É o que deduzo do que ouço. Por isso, convalescente qual me vejo, rogo à senhora, mamãe,
para que não deixe o seu coração, devotado e carinhoso, se arrebentar no sofrimento em que nos achamos de instante para o outro. Ajude-nos. Não podemos, por enquanto, ficar sem o apoio de casa. E nossa casa agora mais me parece um lago de pranto e de aflição. Não posso pensar em nosso ambiente sem receber um golpe no espírito. Não estou reclamando, não. Que família conseguiria perder 2 filhos de uma só vez e ficar imperturbável? Compreendi, querido papai, no justo momento do carro arremessado sobre nós. Creiam, o senhor e mamãe, que nossas conversas sobre assunto do espírito e as poucas leituras que pude desfrutar me valeram muito. Procurei a conformação enquanto adivinhasse o rigor da provação que nos separava. Enquanto tinha a impressão de que o mundo desabava sobre nós, fiz forças para tentar algum auxílio ao Fausto, à Valquíria e à companheira, mas era tudo uma espécie de tempestade concentrada em recinto estreito, como que a quebrar-nos as energias. Procurei por dentro de mim onde estavam as orações de minha mãe e as achei todas. Eram luzes na memória, semelhando pequenas chamas que de repente acendessem para que eu não estivesse no escuro. Repeti no íntimo todas as preces de que me lembrava, ou colocava as palavras minhas nas estruturas que o amor de mamãe e seu carinho de pai me puseram no coração. O sono veio rápido, um sono de injeção maciça, quando a pessoa se vê obrigada a entregar-se sem qualquer resistência. Depois nada mais vi, senão que despertava com meu avô Acilino e com um amigo que me lembra parte de seu nome, Luiz Pereira. Tia Raquel me disse que Fausto e eu fôramos transportados por uma escola-hospital ligada a Moçâmedes, informando que estávamos sob a proteção de Santa Damiana da Cunha. Daí para cá, sei que fui levado à nossa casa algumas vezes, mas fico muito perturbado com as lágrimas de meus pais queridos, que não sei consolar. Ainda estou fraco mesmo. Fausto ainda não tem forças para se retomar, e de Valquíria e o mais nada sei. Quis saber alguma coisa do pobre doente que se fez instrumento de nossa prova, e meu avô Acilino me disse que se eu quisesse falar ao Senhor e à mamãe, deveria primeiro orar pelo causador do problema e desculpá-lo com todo o coração. Quero dizer-lhes que fiz isso com sinceridade e peço a Jesus que o proteja onde estiver, porque também não sei como ficou o pobre enfermo, que nos merece paz e compreensão. Papai, olhe mamãe e não deixe que ela venha abaquear. Lembremos o Celso Júnior, o Luciano, a Cibele e tantos entes queridos. Aqui, nós nos viramos com muitas saudades, mas procuraremos nos virar desde que os pais queridos nos auxiliem. A vida não termina quando o corpo estragado cai ou inútil. Penso que nós somos parecidos com as lagartas e as borboletas. As lagartas, ao que me parece, se arrastam no solo e nem sonham que um dia terão asas. Chega um momento em que se acomodam no casulo, dando a impressão de refúgio fechado, e em momento determinado saem para o ar de modo tão diferente que devem ganhar o espaço com grande assombro. Pois comigo o assunto é isso aí. Asas não tenho, mas que a gente sai do corpo com outros recursos, não posso negar. Creio que os problemas são muitos, mas o maior de todos
é pedir-lhes para viver, para que não queiram vir para cá de maneira violenta. Mamãe, viva e ajude o papai, os nossos, a viver. Agradeça a Dona Trindade o que está fazendo por nós. Se puder vê-los fortes, estarei fortalecido. Não consigo escrever mais. As lembranças parecem fora de mim, esperando minha memória sarar para repassarem aos lugares que ocupam em minha cabeça. Não sei explicar de outro modo o que sinto. Vovô Acilino me afirma que o senhor, papai, compreenderá com mamãe tudo o que não posso escrever. Fausto não sabe que estou aqui, mas enviarei a ele as vibrações de reconforto que estou sentindo pelo fato de conseguir escrever. Mamãe querida e querido papai, a morte não existe. Tudo é vida e renovação da vida. Pretendo aprender muito. Por agora, posso apenas trazer-lhes o coração. Recebam os dois os nossos maiores amores da terra, papai e mamãe. Um beijo nas mãos, com todo o amor e com toda a gratidão do filho, sempre o filho reconhecido, Acilino. A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos segundo a codificação de Allan Kardec. É que o IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN, distribui mensalmente 4 opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc., a preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os 4 livros distribuídos no mês na secretaria do IDEFRAN ou recebê-los no endereço que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa, desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra cidade, ligue área 16 3721 8282 ou envie um e-mail para o idefran@idefran.com.br ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, Rua Major Claudiano 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque telefone área 16 3713-0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. A seguir, Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta. Hoje atenderemos a nossa prezada ouvinte Maria Cecília, do Jardim Panorama. Ela perguntou comentando: ouvi com atenção a resposta sobre a questão do aborto recentemente apresentada, mas confesso que fiquei um tanto impressionada com o tamanho do comprometimento que o gesto abortivo impõe às pessoas responsáveis pelo delito cometido. Eu pergunto: o aborto é sempre um crime do ponto de vista das leis de Deus? Ou há atenuantes que possam amenizar o sentimento de culpa da gestante e dos demais implicados?
Vamos ouvir a resposta, minha cara Maria Cecília. E quem vai responder em gravação é o nosso companheiro João Vaz. O aborto é sempre um crime contra a vida. Não importa os motivos que levam a tal prática delituosa. O corpo em formação já é uma vida, desde o momento da concepção. Portanto, a interrupção dessa vida é a perpetração de um crime. Traz consequências morais e espirituais, muitas vezes até físicas, a enredarem no psiquismo e no corpo dos autores do delito, de tal forma que eles podem tornar-se expostos a sofrimentos por conta dos necessários ajustamentos futuros com aquele espírito cuja esperada e redentora oportunidade reencarnatória resultou frustrada. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. No caso do aborto, imaginemos a séria complicação que se estabelece, lembrando do empenho não só do espírito reencarnante, como também dos amigos espirituais que lhe são superiores e que se tenham empenhado no encaminhamento daquela reencarnação possível, escolhendo os meios e as condições favoráveis ao esforço redentor de um espírito que para isso precisava renascer. E essa situação nos agrava as considerações quando lembramos que poderemos estar recusando aceitar para os cuidados dos nossos sentimentos afetivos um familiar querido, que pode ser um filho, um pai, uma mãe, mas que sempre tem um compromisso que tanto pode lhe significar a redenção de suas próprias faltas, como pode significar a redenção dos familiares com quem ele viria a conviver. Essas considerações incluem necessariamente a participação dos futuros pais do reencarnante, cujo processo de reconciliação entre eles, com a chegada daquele com quem existem diferenças a ajustar, estava se encaminhando quando, de repente, alguém decide, por vontade própria, interromper essa divina oportunidade. Agora, prestem atenção. Há uma situação em que o aborto é admissível. É quando a gestante, em razão da sua gravidez, acha-se em risco de morte. Nesse caso, é preferível sacrificar a vida de quem ainda não nasceu em favor da gestante que já tem uma vida plena. Nesse caso, repetimos, o aborto não constitui crime. E por falarmos em aborto criminoso e de caso em que ele não é criminoso, chamamos a atenção para uma situação que muitas vezes continua angustiando aquela que seria a mãe e os demais agentes do abortamento. Para evitar martírio improdutivo, é oportuno deixar bem claro que as nossas irmãs ou os que contribuíram para a prática do aborto, por entendê-lo uma solução de problema social, econômico, ou de saúde, ou até mesmo de honra, não devem se recriminar ou carregar consigo aquele angustiante sentimento de culpa. Não precisa, porque o que fizemos foi por conta da permissão da nossa consciência. Se a nossa consciência não tivesse permitido, não o teríamos feito. E o elemento evolutivo a marcar o progresso que realizamos é justamente a consciência. Ora, se hoje estamos arrependidos do que fizemos antes, parabéns para nós. É que melhoramos. Lembremos que a lei divina é misericordiosa e centrada no amor. Somos hoje melhores do que fomos ontem e
deveremos nos esforçar para resgatar nossos débitos. E para isso, sejamos firmes no propósito de não mais errarmos, e tudo estará resolvido. E para repararmos o dano que já fizemos, no caso do aborto, geremos um filho, ou, se não for possível, adotemos uma criança ou algumas, ou se isso ainda não for possível, vamos ajudar aqueles que já cuidam de crianças, numa creche, por exemplo. Não nos esqueçamos de que a Deus não importa o que fizemos. O que importa é o que devemos fazer. Uma vez arrependidos, reparemos e eis-nos harmonizados com os desígnios das leis divinas. E repetimos aqui, aqueles que para salvaguardar a vida da gestante. Mas note bem, naqueles casos em que é preciso preservar a vida da mãe, que corre risco de morte em razão da gestação, tiveram que praticar o aborto, devem lembrar-se que não cometeram nenhum gesto culpável. E fiquem tranquilos, porque o espírito que por esse grave motivo teve interrompida a gestação para uma nova vida, saberá aguardar com tranquilidade uma nova oportunidade por conta das favoráveis implicações energético-fluídicas que o envolvem em tais casos. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Rua Major Clodiano, 2185, CEP 14.400.690, Centro, Franca, ou ligue DDD 16 3721-8282 ou ainda envie e-mail idefran@idefran.com.br. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Com esta observação do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã, agradecendo pela audiência. Sementeira Cristã também pela internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Euri Carvalho e João Vaz. Serviços de áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Zessado. Que Jesus nos abençoe a todos e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.